Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! O capelão militar é o ministro religioso encarregado de prestar assistência religiosa a alguma corporação militar, marinha, exército ou aeronáutica, também polícias militares e aos corpos de bombeiros militares. Nas instituições militares existem as capelanias evangélicas e católicas, as quais desenvolvem suas atividades buscando assistir aos integrantes das forças nas diversas situações da vida. O atendimento é estendido também aos familiares. A atividade de capelania é importante no meio militar, pois contribui na formação moral, ética e social dos integrantes das unidades militares em todo o Brasil. A capelania militar protestante, como um serviço interno junto ao Exército Brasileiro, foi organizada em 1944 com a intermediação da extinta Confederação Evangélica do Brasil, em conjunto com o governo brasileiro, visando assistir os militares protestantes que iriam para a frente de guerra na Itália. Hoje nós temos como convidado o pastor e foi capelão militar também, Ronaldo Rassi. Fique com a gente! Muito bem, pastor Ronaldo Rassi, o senhor então foi capelão militar, hoje é pastor congregacional, você se formou em teologia para o ministério congregacional e foi para a capelania militar e agora está voltando, né? Conte um pouquinho dessa trajetória de vida do senhor, o que levou o senhor ao exército, como que foi, como que a família encarou essas mudanças, né? Por favor, pastor Ronaldo. Bom dia, pastor Mário Fukui, bom dia aos ouvintes do programa, bom estar aqui. De fato, foi um período de quase 14 anos que eu trabalhei no ambiente da capelania militar do Exército Brasileiro, passando pelo Rio de Janeiro, passei pelo norte, também no estado do Acre, estive na missão de paz no Haiti e boa parte do tempo o meu trabalho foi aqui em Porto Alegre. Foi uma mudança grande em relação à nossa formação em teologia, foi uma novidade, eu não conhecia como é que funcionava o trabalho. E a família também teve a oportunidade de conhecer muitas coisas diferentes na atuação pastoral no ambiente das Forças Armadas, que a família me acompanhou durante todo esse tempo. Como que alguém se torna capelão militar? Tem uma prova, tem uma formação especial? Anualmente é aberto concurso e existe a necessidade de ter os limites de idade, o mínimo de 30 e o máximo de 40 anos. Também é requerido 3 anos de ordenação pastoral e que tenha formação em teologia reconhecida pelo Ministério da Educação. Então, o funil é já, assim, afunila bastante, né? São praticamente algumas igrejas só que tem o curso de teologia reconhecido, né? E a idade também é uma janela de 10 anos. 10 anos. Eu teria só mais 3 anos se eu quisesse ingressar para a força? Ainda dá tempo, tem tempo. Há pouco tempo que começou a exigência do curso de teologia reconhecido. Até uns 5 anos atrás eram os cursos reconhecidos pelas denominações. Mas como já estamos há mais de 20 anos com os cursos de teologia reconhecidos no Brasil, as instituições militares passaram a exigir essa formação. E, de fato, restringe bastante, inclusive para a Igreja Católica. Porque muitos dos cursos de teologia que os padres fazem não são reconhecidos pelo Ministério da Educação. Então, de fato, nos últimos anos, houve uma redução de pessoas que buscaram a realização desse concurso. Padres, menos, mas pastores, mesmo tendo diminuído, ainda é uma busca de, em média, mais de 100 pastores para cada vaga. Então, quando o senhor entrou, o senhor competiu com 100 pessoas, no mínimo? O número exato naquela época foram 96. No ano de 2013, 96 que concorreram para aquela vaga. É quase um curso de medicina? Quase um curso de medicina. Um curso de medicina. E cai o que na prova? Cai conhecimentos gerais da teologia? São 2 provas. A prova de português e a prova de teologia. Na prova de português, a nota geral da prova de português tem também a prova de redação. E o detalhe é que na prova de redação é o local onde os candidatos mais reprovam. Ah, é?
Olha só. Especialmente pela não observância de alguns requisitos que ali são apresentados. Por exemplo, vários casos que aconteceram isso. Ali é estabelecido que deve haver uma redação de 20 a 25 linhas. O cara faz 19 ou faz 26. Já. 25 e uma palavrinha na 26ª linha. Está eliminado o concurso. Olha só. Então tem que, justamente por ser um militar, né, tem que seguir, acho que as determinações corretamente. Desde o começo. Pastor Ronaldo, o senhor então entrou para a capelania militar e qual é, assim, é bem diferente do trabalho congregacional, né? O senhor poderia dar um de relance para nós, assim, como era o dia a dia, ou como ainda é o dia a dia de um capelão militar? Nós temos muitas reuniões, e são reuniões de planejamento, mas são reuniões também de coordenação. O capelão participa de praticamente todas essas reuniões. Primeiro momento, fazendo uma devoção. Normalmente lhe é aberta essa oportunidade. O ambiente tem capelães porque valoriza a palavra. Então, ao capelão geralmente é cedido nas reuniões uma oportunidade para levar uma palavra, seja padre ou seja pastor. Terminadas as reuniões, ele tem a possibilidade de organizar as visitas a quartéis. A capelania aqui de Porto Alegre, onde eu trabalhei durante 9 anos, é a maior capelania do Brasil. 35 organizações militares sob responsabilidade do atendimento da capelania. Como é que funciona isso? Então, o capelão ligava para os quartéis, agendando uma atividade que faria naquele local. Os tipos de atividades seriam ou conforme o interesse do capelão ou a necessidade do quartel, da organização militar. Poderia ser um evento multidenominacional, envolvendo católicos, evangélicos e espíritas. Poderia ser uma cerimônia ecumênica, envolvendo evangélicos e católicos. Poderia ser um culto evangélico, apenas com os evangélicos. Ou poderia ser uma palestra de formação moral. Temas como família, como dependência química, como ameaça das drogas, como respeito aos direitos humanos. Sempre a gente combinava com o oficial responsável da organização militar qual era o formato da atividade e a duração da atividade. E a gente combinava também conforme a necessidade do quartel local. São 35 quartéis debaixo de um capelão ali, então. Aqui um pastor e um padre, 2 capelães. Puxa vida. Então, e como funcionava essa integração entre o padre e o pastor? Vocês têm que se dar bem ali para conseguir fazer um trabalho Sempre efetivo? depende da pessoa que está ali no local. Eu conheci pessoas que eram complicadas de se relacionar, mas também formei grandes amigos. O relacionamento com os padres, pessoas consagradas ao seu ministério como padre da Igreja Católica. Então, pessoas com quem pude conviver tranquilamente e alegremente. Formei bons amigos nesse período da capelania militar. Que legal. Eu imagino que, tendo 35 quartéis assim, sob o seu comando, digamos, sob seu cuidado pastoral, era até difícil, talvez, gravar o nome dos cadetes, dos milicos, né? Dos soldados. Com certeza. Como que um capelão vence essa barreira de ter tanta gente debaixo dele ali para lidar, né? Que estratégias pode se adotar ali, além das visitas, né? Mas existe algum trabalho corpo a corpo também? A gente procurava ir nos quartéis e ficar mais tempo do que simplesmente o momento daquela nossa palestra. Chegava antes, passava nas sessões, conversava com as pessoas, tomava um cafezinho, mas havia também, para nós evangélicos, a possibilidade de organizar os núcleos evangélicos envolvendo militares, normalmente sargentos do local, que eram formados na teologia de alguma igreja, e ali a gente organizava os núcleos evangélicos. O capelão podia ir para o quartel pelo tempo, no máximo uma vez a cada 30 ou 60 dias. Mas o núcleo já ficava organizado. Então, ele tinha, dependendo da sua possibilidade e interesse, atividades semanais ou quinzenais. Essas atividades eram informadas ao capelão, o capelão tinha ciência e ele coordenava sobre a maneira como iriam funcionar. Até pela diversidade do trabalho evangélico, para não priorizar um ou outro grupo, mas que pudesse atender a todos os grupos evangélicos. E sempre sob a supervisão do capelão. No mínimo, ele teria que ter a ciência do que estava acontecendo para dar o acompanhamento, mesmo que à distância. A ideia era, então, ter atividades que, no mínimo, todos os protestantes evangélicos pudessem participar, em alguns momentos, unindo até os protestantes e católicos, imagino, também. Isso. Existe, pela própria legislação militar, a diferenciação dos formatos das cerimônias. Quando envolve católicos, evangélicos e espírita, chamam o culto de ação de graças. Quando envolve católicos e evangélicos, culto ecumênico. E quando envolve atividades específicas, aí é para os evangélicos culto, para os católicos missas e para os espíritas reunião ou sessão.
Ah, tá. Então, num culto de ação de graças, por exemplo, sobre a pátria, imagino que a união seria de todos os soldados ali, né? Teria que ser algo mais aberto, digamos. E normalmente até, além do capelão, o pastor e o capelão padre convidado do Comando Militar do Sul, da capelania, também algum representante espírita, às vezes um oficial que era de prática espírita, ou algum representante da Federação Espírita Brasileira era convidado para participar. E aí vem um desafio, como falar de Jesus da forma bíblica, né? Num movimento tão plural? Isso fica até de incentivo para nós cristãos no mundo multicultural, né? Eu acho que esse é um desafio que um capelão militar hoje tem, né? Ele vai falar de Cristo, mas ele tem que falar de uma forma em que não se crie problemas com pessoas de outro credo, né? Mas ao mesmo tempo ele fala ali de Jesus, né? Que estratégia o senhor adotava num momento tão plural como esse, né? A gente sempre procurava conversar com aquelas pessoas que iam levar a palavra ali, tanto com o padre quanto com o representante espírita quando ele participava das atividades. Nós não abordávamos temáticas que pudessem demonstrar divergências de opiniões, mas não deixávamos, pelo menos procurávamos fazer assim, não deixávamos de falar aquilo que era conteúdo da nossa fé. Mesmo o espírita, em algum momento, ele falava da temática principal deles, do reencarnacionismo, mas nós também procurávamos, sem ser ofensivos, apresentar a nossa convicção de fé no Salvador Jesus Cristo, numa vida conduzida pelo Espírito Santo, na crença do Deus Criador. Essa sempre era a nossa postura e a capelania estimula que aconteça isso. Sem desenvolver qualquer espírito de animosidade, mas tendo a liberdade de apresentar aquilo que é a convicção individual. Puxa vida, que bom ouvir isso, né? Pastor Ronaldo, quais eram os maiores desafios que o senhor enfrentava na capelania militar? Com certeza dar conta de 35 quartéis aqui. Algumas situações que eram enfrentadas também é que naquele ambiente não é um ambiente de uma igreja, é um ambiente preparado para o enfrentamento bélico. Então, muitas vezes, dependendo da palavra que era levada, era vista como um desestímulo ao militarismo, o desestímulo ao enfrentamento. Entendi. Então, quando o capelão ia falar, ele tinha que tomar cuidado para, por exemplo, não estimular ao pacifismo, que ali não é o local próprio para esse tipo de discurso. Ali são militares preparados para o enfrentamento. Teria que tomar cuidado quando abordasse o texto de dar outra face, por exemplo, imagina? Exato, também. Eu vi um capelão que uma vez, numa atividade conjunta em que havia um general, ele usou a expressão de que se queres a paz, prepara-te para a paz. E fez um discurso claramente defendendo o pacifismo, dizendo que nós temos que oferecer outra face. No final da atividade, o general o chamou e disse na frente dos outros oficiais que estavam ali, para ele bem assim, você não compreendeu o local aonde você está. O pacifismo na igreja é excelente, o pacifismo na sociedade é excelente. Dentro de quartel, aqui as pessoas são preparadas para enfrentar aqueles que não concordam com o pacifismo. E para você enfrentar quem não concorda com o pacifismo, você tem que ter a capacidade do aguerrimento, que é contrária ao pacifismo. Puxa vida, não imaginava uma situação assim. E dentro desses desafios e dessa vida militar, pastor Ronaldo, quais eram as maiores alegrias que você tinha? Diferente de uma congregação, né? O que um capelão militar tem de alegrias que talvez no trabalho congregacional um pastor não tenha? Todo ano, nós tínhamos a oportunidade de trabalhar com aproximadamente 3.000 a 3.500 jovens que, no espaço da nossa capelania, prestavam o seu serviço militar inicial, o soldado, o recruta. Cada ano, em média, 3.000 a 3.500 nos quartéis que nós atendíamos. Ali, nós tínhamos a oportunidade de tratar assuntos que talvez eles jamais tenham visto e jamais viriam de novo. E o momento especial de alegria nesse contexto, nessa circunstância, é você poder, no final da palestra, no final daquele tempo que você passou com aquele soldado, com aquele grupo de jovens, muitos virem no final e conversar com você sobre aquele tema que foi apresentado. Manifestar discordâncias, fazer questionamentos, dar a sua opinião, dar sugestões. A gente acha que um adolescente de 19 anos não tem capacidade de dar sugestões. Tem sim. E eles fazem isso, e eles sabem fazer isso. E era um momento tão especial você perceber isso. Você não estava falando para pedras e para paredes, mas para pessoas que reagiam àquilo que foi falado. Que legal. Então isso acalentava o coração, fez o senhor permanecer no exército como capelão por 14 anos, né? 13 anos e 11 meses, para ser exato. Puxa vida. E, de fato, quando o começo é difícil,
porque você sai de um trabalho congregacional. No trabalho congregacional, você convive com as pessoas, você é o pastor daquelas pessoas, você tem um relacionamento diferente. É um número menor de pessoas também, Número menor. A instituição exército é maior e você não é o centro da vida dela. Então, você estranha no começo. Você estranha como capelão. Mas, com o tempo, você começa a entender qual é a tua função ali e que existe também, mesmo numa instituição assim, a possibilidade de relacionamentos, inclusive relacionamentos de fé. Que legal. O senhor começa como soldado, capelão soldado, é isso? E vai subindo? Começa como aspirante. Começa como aspirante. O período do estágio, aproximadamente 10 meses, como aspirante. Termina o estágio, já é nomeado segundo tenente e aí segue o fluxo de carreira que pode chegar até o posto de coronel. No caso do senhor, o senhor é major. Major da reserva. Aí, ó, tem uma pergunta, pastor, para o segundo bloco agora, tá? A pergunta é: capelão vai para a guerra? E se vai para a guerra como major, ele pode pegar em armas, não pode? Qual é a postura do capelão num confronto militar no campo aberto? Você tem interesse em saber essa e mais outras respostas do nosso pastor Ronaldo, pastor da Igreja Luterana em Canoas, no bairro Igara, na Congregação Evangélica Luterana Emanuel, e também ex-pastor capelão militar, major da reserva. Fique aí com a gente, nós já voltamos. Muito bem, voltamos para falar sobre capelania militar com o pastor Ronaldo Hassi. E a pergunta que o pastor ficou de responder é: pastor Ronaldo, capelão militar vai para a guerra? E se vai para a guerra, ele pode pegar em armas? Vai para a guerra sim. Eu acompanhei as tropas do Exército Brasileiro na missão de paz, não era guerra, missão de paz no Haiti. Estive 6 meses no Haiti. Naquele período me foi apresentado uma realidade onde as normas da ONU proíbem que o capelão tenha em posse armamento. Mas as normas da mesma instituição ONU exigem que todo militar que vá para a missão de paz tenha noção e use armamento. Então havia um choque de legislações. Na época, o meu comandante me chamou e me perguntou: pastor, algum problema? E eu respondi para ele: não, senhor. E ele me disse: então, farás o treinamento militar. E eu fiz o treinamento com armamento. E algumas situações de risco lá no Haiti, eu saí com fuzil, saí com pistola, saí com armamento. Graças a Deus, nunca precisei fazer uso. O meu colega padre que foi, ele não quis usar armamento, então ele saía com spray de pimenta. Mas foi por escolha e opção dele. Nós tivemos 28 capelães que acompanharam as tropas brasileiras da FEB na Segunda Guerra Mundial. Foram 26 padres e 2 pastores. Puxa. Um desses padres, inclusive, morreu lá na Segunda Guerra e ele é o capelão do serviço religioso do Exército. Capelão vai sim para a guerra, não para usar o armamento. Em situações extremas, poderá até usar, conforme a autorização dos seus comandantes. Mas ele vai para prestar o atendimento religioso. A ONU prevê que, assim como os médicos devam ter, nos casos de guerra, uma identificação clara para serem identificados à distância, que o capelão também tenha isso. Que ele possa, então, não ser alvo do inimigo, para ser preservado o seu serviço e aquele trabalho que ele presta aos moribundos, aos militares que estão na realidade do enfrentamento e em casos até extremos de morte. Puxa vida, então você pode correr o risco, se o Brasil entrar em guerra, você pode ser convocado a acompanhar nossas tropas para a defesa do nosso território, para um confronto? Isso é praticamente certo que, se chegasse a acontecer, o Brasil entrar numa guerra, os capelães da reserva, como é o meu caso, são reconvocados. Aí você volta para o quartel. Volta para o quartel, volta para a atividade, volta a usar farda e é encaminhado para o exercício de alguma atividade nessa situação de guerra. Talvez não no fronte, mas próximo ou na retaguarda. Sim, sim. Pastor Ronaldo, como ser capelão militar e trabalhar a questão, por exemplo, do cristão ter a atitude legítima de pegar em armas, né? A gente, como o senhor falou, a gente é pacifista na sociedade, na igreja, onde não há um confronto militar aberto, onde não estamos sendo atacados, né? Mas a palavra de Deus diz que todo governo tem a sua autoridade recebida de Deus e para isso ele pode usar a espada, né? Então muitos cristãos acham que talvez ir para uma guerra é pecado. Temos algumas religiões que pregam pacifismo absoluto, de que qualquer guerra é injusta e pecaminosa. E nós,
nós cristãos luteranos, a gente pode ir de sã consciência por uma guerra, pegar em armas e alvejar o inimigo sem que a gente caia no pecado contra o 5º mandamento que diz não matarás? Isso é um drama histórico. E acho que os primeiros cristãos já enfrentavam isso. A história da igreja mostra que os militares do Império Romano, muitos aderiram à fé cristã e já enfrentaram esses dramas. Lutero se deparou com contextos desse drama. O cristão como um todo, ao longo de sua vida, especialmente o cristão militar, vai trabalhar com esse drama e a gente não pode ser liberal ao extremo, dizer que não tem problema nenhum em tirar uma vida, que sempre tirar uma vida você está tirando a vida de alguém que foi criado por Deus. E é bom que haja esse drama. Sim. É bom que haja preocupação com isso para que sempre o cristão, e o cristão militar especificamente, possa pensar na responsabilidade dos seus atos. Mas o cristão que pega em armas e vai para uma guerra, ele está cumprindo também uma missão. Quem vai responder perante Deus pela guerra são aqueles que geraram a guerra. O militar cristão que vai seguir nessa situação, ele está cumprindo a sua função, ele cumpre ordens. O militarismo existe porque o ser humano enfrenta a realidade do pecado, enfrenta a realidade da inveja, enfrenta a realidade da violência. Teoricamente, o militar cristão pega em armas para se defender da violência, para defender o seu povo da violência, para defender o seu país de um agressor. Tomara que Deus nos conceda que simplesmente essas sejam as circunstâncias em que os nossos cristãos militares sejam levados a pegarem armamento. E se eles fizerem isso, podem estar de consciência tranquila, porque estão cumprindo com ordem, inclusive com a ordem de Deus. E estão salvando as vidas do seu próprio povo, né? No caso Exato. de uma agressão estrangeira, né? O Exato. difícil deve ser aquelas guerras em que um país vai invadir o outro, né? Aí o cristão talvez teria a possibilidade da insubordinação por motivo de consciência. Isso é possível, pastor Ronaldo? Se no caso do Brasil querer anexar o Paraguai e eu como soldado cristão dizer, olha, essa guerra eu não acho justa, não vou lutar. O que acontece com um soldado cristão que diz, eu não quero ir para essa guerra? Não por covardia, mas por motivo de consciência. Existe uma possibilidade? A legislação prevê a liberalidade da atividade militar por questões de consciência. A nossa legislação prevê isso. Agora, se ele já é militar, se ele já está treinado para a guerra, se ele já foi para o fronte, se ele está lá e naquele momento ele diz, agora eu não vou, essa liberalidade ele não tem. Tá lá no fronte, Está lá no fronte, ele não tem. Então ele pode falar antes. Ele pode avisar antes, só por dramas de consciência, aí dependendo da situação dele, se é antes de ingressar no serviço militar, se já ingressou, mas ainda não está no enfrentamento, se ele apenas está no treinamento. Então, a forma como vai ser conduzido o tratamento com esse soldado é diferente. Agora, se for sim, no momento da guerra, ele não pode se recusar a cumprir ali é uma deserção, né? Que fala. É deserção, é crime de insubordinação, e esses são os piores crimes pela legislação militar. Você, numa realidade de enfrentamento, você se recusar a cumprir ordem, seja por qual motivo for, são os piores crimes que se podem ver. Pelo menos essa é a compreensão que eu tenho da visão do ambiente militar, que pode ter como uma atividade militar infringindo o seu regulamento. Essas situações não são bem compreendidas e bem aceitas no ambiente militar, na minha observação. Sim. Pastor Ronaldo, é muito famosa a história do Armistício de Natal de 1914, em que tropas inglesas e alemãs celebraram a noite de Natal juntas. Elas estavam no fronte de guerra da Primeira Guerra Mundial, né? E eles não conseguiram cumprir a ordem de continuar com a batalha, né? E os dois lados, quando foram ver, estavam celebrando o Natal junto e até, inclusive, teriam jogado futebol, uma partida de futebol onde os ingleses teriam vencido por 2-1 os soldados atletas alemães, né? Essa história é verdadeira mesmo? Aconteceu um armistício de Natal em 1914 na Europa? É retratado como real, mas várias histórias da Guerra Civil Americana também têm histórias assim, que são tidas como reais, Outras realidades e enfrentamentos na própria Europa cristã do período moderno também tratam dessas questões de datas específicas como a quaresma no ambiente católico, a celebração pascal. Em vários momentos armistícios ocorriam. Então isso é histórico no ambiente cristão especialmente. Talvez até uma forma de, mesmo na guerra, a gente lembrar que talvez estejamos divididos por interesses soberanos de cada país, mas que a fé cristã pode nos unir mesmo nós estarmos em lados diferentes da batalha, né? Isso é um testemunho de fé também, que muitas vezes a realidade humana nos separa, mas a realidade da fé, apesar de termos culturas distintas, povos distintos e situações distintas no caso de uma guerra, a fé nos une,
Puxa vida, que coisa bonita. Pastor Ronaldo, como que a sua família se adaptava à rotina de um capelão militar? Porque você fez diversas mudanças, né? Você era convocado, tinha que assumir um posto, não é igual pastor de congregação que pode dizer sim ou não, né? E como que a família via essas mudanças para o Acre, agora de novo para o Rio Grande do Sul? Foi tranquilo? O caso da mudança, especialmente do capelão militar, no ambiente militar, ele não é tão traumático. O capelão, ele é cientificado, em alguns contextos ele é consultado e normalmente espera-se que ele concorde com a transferência. Então, as minhas transferências, todas elas aconteceram por ou eu querer, por iniciativa minha, ou por eu concordar. Então, o trauma é menor. Mesmo assim, para a família gera complicação. E no meu caso, especificamente, a ida para o Acre naquele momento foi traumática. Que é um local bem distante, uma cultura bem distante. Mas no final, eu fiquei 2 anos no Acre, no final, se dependesse da vontade da família, teríamos ficado mais tempo lá. Olha só. A ambientação ao Acre foi muito boa, é uma excelente região, o trabalho lá foi agradável. Então, se alguma coisa eu pudesse voltar no tempo e mudar na minha carreira, eu tentaria ter permanecido mais tempo lá na região do Acre. Mas a família também, ela vai compreendendo a realidade do trabalho. O senhor começou aonde? Eu comecei no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e depois foi para o Acre? No Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro eu vim para o Rio Grande do Sul, fiquei 6 anos aqui. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Daí, no final desse período, eu fui para o Haiti, a família permaneceu aqui. E quando eu voltei do Haiti, eu fui transferido para o Acre. Quando eu estava lá no Acre, aconteceu uma situação de transferência minha para São Paulo. Aí eu pedi para modificaram e eu voltei novamente para o Rio Grande do Sul, onde eu permaneci os últimos 4 anos. O senhor não chegou a atuar em São Paulo, então? Não, Veio aqui para o Rio Grande do Sul. Eu preferi, se era para sair do Acre, então eu preferia, se fosse possível, voltar para Porto Alegre do que ir para São Paulo. E foi possível. E aí agora, desde esse ano, o senhor atua no Ministério Congregacional, né? Eu comecei no dia 1º de abril a atender interinamente uma congregação, a congregação do bairro Igara, aqui em Canoas, no período de licença do pastor Alexandre, que é o pastor titular da congregação. No final desse período de 3 meses de atendimento interino, a congregação, foi interesse dela me estender o chamado para atuar de tempo parcial. E para mim e para minha família, isso também se tornou interessante, porque eu pretendia retornar ao trabalho congregacional. Então, isso atendeu às necessidades da congregação Emanuel, do bairro Igara, e também atendeu aos interesses pessoais e familiares. Que bom, né? Que o senhor tem a residência do senhor é aqui em Canoas, então também isso ajuda bastante, né? Pastor Ronaldo, quem quiser conversar com o senhor sobre Jesus, o Evangelho, a capelania militar, ouvir as suas histórias, pode encontrar o senhor na Igreja Luterana Emanuel, aqui no bairro Igara, mas, por favor, nos informe o endereço e os horários de culto, de programações, para que o nosso público vá te dar um abraço, vá conversar com o senhor. Congregação Emanuel fica na Avenida Farroupilha, número 6195. Temos cultos toda quarta-feira, 19h30, os irmãos são convidados, e também todos os domingos pela manhã, às 9h30. No terceiro sábado, às 19h30, nós temos o nosso culto alternativo. Mas também, se os irmãos quiserem me procurar no Facebook, Ronaldo Hasse com H, estamos lá à disposição. Se quiserem nos procurar para conversar sobre o trabalho da capelania, os irmãos que são pastor e gostariam de ter informações sobre o concurso, está aberto, inscrição até o dia 3 de agosto. Mas se quiserem pedir mais informações, podem ter meu contato aqui com o pastor Fukui, podem me achar no Facebook ou lá na Congregação Emanuel. Abraço a todos. Muito bem. Pastor Ronaldo, nós vamos terminar essa entrevista. Primeiro eu quero dizer muito obrigado ao senhor por poder ter vindo ao nosso programa, ao Toque de Vida. Obrigado por dividir, compartilhar essas experiências tão ricas da capelania militar. É tão bom saber que o nosso país investe na saúde espiritual e existencial dos nossos soldados, aqueles que defendem nossas fronteiras e nos defenderiam de uma guerra se fôssemos invadidos também. Então é bom saber que o governo tem essa preocupação, que o Exército, a Aeronáutica, a Marinha tem essa preocupação com os soldados, né? Muito obrigado por ter servido ao nosso país. Não é costume nosso brasileiro valorizar o serviço militar, como nos Estados Unidos é. Lá eles têm um carinho especial por todos aqueles que atuaram no front, né? Que atuaram no serviço militar. Então, eu acho que estendo o abraço e a saudação ao Senhor de todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo. Obrigado por servir a nossa pátria, nosso país e aos nossos soldados, aos
nossos meninos. Que o Senhor seja muito abençoado agora na Igara. Eu queria que o Senhor encerrasse esse nosso programa, essa nossa entrevista, comentando um hino bonito que nós temos. O hino é Divino Salvador, né? E ele é um hino que fala do amor à pátria. Acho que a gente pode ter esse hino como lembrança do serviço da capelania militar, mas também do cuidado de Deus pela pátria. Nós somos essencialmente cidadãos dos céus. Nós somos filhos de Deus que vivem aqui na terra. Aqui na terra nós vivemos num lugar, numa cidade, num estado, numa nação. Essa nação é composta pelo nosso povo, dos quais nós comungamos dos costumes, das tradições, do idioma, de muitas outras coisas, inclusive a origem. Quando nós, como cidadãos dos céus, intercedemos ao nosso Senhor pela nossa pátria, nós estamos pedindo que Ele abençoe todos o nosso povo, todos os nossos conterrâneos. Nós, como cristãos, devemos cada vez orar mais. Não basta apenas nós olharmos e apontarmos para os problemas que a nossa pátria tem. Nós precisamos também nos preocupar em como podemos contribuir para melhorar a realidade da nossa pátria. E o primeiro momento, a primeira oportunidade que nós temos é apresentando ao nosso Supremo Comandante, ao nosso Deus, as nossas orações. Este hino que foi citado, de forma especial ele fala isso. Que nós sempre tenhamos a coragem, a iniciativa e a dedicação de pedir ao nosso Deus que abençoe a nossa pátria, que abençoe o nosso povo. Muito bem, muito obrigado, pastor Ronaldo. Obrigado a você que nos assiste. Por favor, envie o seu recado, sua sugestão de tema para o nosso e-mail, pastoral@ubra.br. A sua sugestão é muito bem-vinda. Se você quiser entrar em contato comigo, pode ligar para o número ou mandar uma mensagem via WhatsApp. O número é 996377447. O código de área é 51. Depois do intervalo, nós teremos nosso momento de reflexão bíblica e oração. Fique aí, nós já voltamos. Olá, agora chegou o nosso momento de reflexão aqui na Ubra TV, no nosso programa Toque de Vida. Seja muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus e orar ao nosso Pai Celestial. Fique conosco. Olhando ao redor relembrar que a paz já me faz companhia e fé eu já não paro de andar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver, caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver, caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver, caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver, caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o
o bom pastor me faz não temer. O salmo previsto para este domingo é o Salmo 136. É um hino de ação de graças. Ele é bastante conhecido dentro da igreja, um salmo utilizado nos cultos, cantado em louvor a Deus. É interessante que esse Salmo 136, ele é conhecido como o Grande Halel. Ele era cantado depois do Halel egípcio, conforme o Salmo 113, no final da ceia da Páscoa, lembrando a libertação do povo de Israel lá do Egito. Então, em cerimônias realizadas no templo, normalmente o sacerdote ou alguém cantava a primeira linha e a congregação respondia sempre com a seguinte frase: o seu amor dura para sempre. Por isso vocês vão perceber esse trecho do 1 até o 9, em cada versículo sempre ele vai repetindo: o seu amor dura para sempre. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre, e fez a lua e as estrelas para governarem a noite. Deem graças ao Deus do céu, o seu amor dura para sempre. Como é bom nós sempre repetirmos novamente essa frase. Às vezes a gente chega até a achar estranho, mas é sempre bom nós relembrarmos e reconhecermos e agradecermos a Deus de que o seu amor dura para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser, de eternidade a eternidade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. O evangelho previsto para este domingo é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Estamos aqui com a nova tradução da linguagem de hoje, na Sociedade Bíblica do Brasil. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. E quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Aí subiu no barco com eles, e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles ainda estava fechada, e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Palavra do Senhor. Esta já é a segunda vez em que Jesus acalma uma tempestade. Ele demonstra ser o verdadeiro Deus, tendo o poder de dominar toda a natureza, que ele mesmo ajudou a criar juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Mas chama atenção o fato de que mesmo nessa segunda vez, ainda assim os discípulos não estavam reconhecendo a sua natureza divina, mesmo fazendo tantos outros milagres. Conforme relata o evangelista Marcos, os discípulos não haviam compreendido os milagres. Mas ele também diz por quê. Porque os seus corações estavam endurecidos. Pois então, muitas vezes nós vivemos como cegos, ou então com corações endurecidos, sem ver, sem reconhecer as inúmeras bênçãos de Deus em nossas vidas. Os pequenos milagres que acontecem no dia a dia, muitas vezes não nos damos conta. Entretanto, muito mais do que realizar grandes feitos diante dos nossos olhos, Jesus veio para nos livrar do maior de todos os males, que é a morte eterna. Este foi o maior milagre da cruz. Um Deus que se fez homem, um ser humano, e que dá a sua vida por nós. Não, Jesus não é um fantasma. Jesus é também de carne e osso, como nós somos. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso redentor. Ele está orando por nós. Entretanto, Jesus não apenas morreu, mas também ressuscitou, conforme já havia predito aos discípulos de que ressuscitaria no terceiro dia, bem como também já havia sido anunciado mesmo no Antigo Testamento. Quando nós somos oprimidos pelas tempestades da vida, quando o nosso coração está obscurecido pela incredulidade, nós podemos e devemos clamar: salva-nos, Jesus. E Ele
prontamente responde, dizendo: não tenha medo, eu estou contigo. Eu sei de tudo isso que você está passando. Eu também já passei por essas coisas. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é ser tentado. Mas eu venci o mundo, portanto, não tenha medo. Não tenha medo. Esta é a palavra do próprio Jesus que nos anima e também nos alivia. Vejam, se não bastasse todo aquele vento batendo contra o barco dos discípulos, ocorrendo de madrugada, vejam bem como diz o texto, entre as 13 e as 6 horas da manhã, tudo escuro. Qualquer um no barco com ventos fortes estaria com medo. E tem mais uma coisa, não se esqueçam que naquela época ainda não havia barco a motor. Eles ainda estavam remando com toda a força, no escuro, sem enxergar nada, com água batendo de todos os lados. É uma cena realmente digna de filme de terror. E não é que ainda aparece alguém andando sobre o mar, passando pelo barco? Será um fantasma? Não. É o próprio Jesus que está cuidando deles. Aliás, foi o próprio Jesus que ordenou que eles entrassem no barco e os coloca, portanto, nessa situação difícil, sabendo aquilo que eles iriam passar. Assim como já havia sido difícil, quando, naquele mesmo dia, Jesus pediu para os discípulos alimentarem uma multidão. E então Jesus realiza aquele maravilhoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para algo em torno de 20 mil pessoas. Ou seja, metade de um estádio de futebol da Copa do Mundo, por exemplo. Algo que seria impossível para os discípulos. Situações difíceis, mas aos poucos nós podemos entender melhor o propósito. Embora, por exemplo, para os discípulos, eles só vão entender o propósito após a ressurreição de Jesus, de todos esses fatos que ocorreram com eles. Assim, há muitos momentos difíceis em nossas vidas em que nós não entendemos direito o propósito. Será que isso que eu estou passando é uma tentação do diabo? Será que é uma provação de Deus? Será que eu fiz alguma coisa de errado e Deus está me castigando? Mas não se esqueçam, não importa qual é a situação, lembrem sempre que Jesus está sempre com você. Ele está conosco, estará sempre pronto para nos guardar e para nos proteger. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 13, irá dizer que agora nós só enxergamos o reflexo de um espelho, ou algo muito embaçado, uma imagem imperfeita. Mas nos céus nós veremos Deus face a face. É como um menino que se senta aos pés da sua avó vendo ela fazer um bordado. Do ponto de vista dele, não é possível entender ou reconhecer a imagem, aquele monte de fio, aquele monte de nó. Mas, do ponto de vista da avó, a imagem do bordado é nítido, é perfeito. E essa é a nossa relação com o nosso Deus. Muitas vezes nós não enxergamos e entendemos direito, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Meus queridos irmãos, que nós possamos entregar as nossas vidas confiando em Deus, na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Conforme diz o salmista, também entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Agora chegou o nosso momento de oração. Vamos juntar nossas mãos, fechar nossos olhos, abrir os nossos corações diante de Deus. Querido e bondoso Deus e Pai Celestial, graças nós te damos por tu seres o nosso Deus e nós sermos o teu povo, tuas ovelhas, reconhecendo que somos frágeis, somos fracos, que muitas vezes não compreendemos as mais diversas situações que ocorrem em nossas vidas, mas temos a certeza de que tu estás guiando esse nosso barco da vida enquanto peregrinamos aqui nesse mundo, mesmo em meio a fortes ventos e tempestades que se rodeiam
Tu estás no comando deste mundo, de toda a natureza e também de nossas vidas, nos dando o suficiente para viver, nos guardando de todo o mal. E assim queremos te pedir que Tu cuides e abençoes de cada um que nesse momento está nos assistindo. Que Tu possas conceder a eles todo o conforto e todo o consolo, bem como essa tranquilidade de que Tu estás guiando e conduzindo os seus passos no caminho da vida eterna. Dá-nos a Tua bênção, a Tua proteção e muita saúde. Nós te pedimos em nome de Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Domingo que vem teremos mais uma edição do programa Toque de Vida de domingo. Mas você pode seguir nos acompanhando de segunda a sexta, os drops diários, às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. E se você quer conhecer mais a Igreja Luterana, acesse o site www.ielb.org.br. Lá você também poderá encontrar a Igreja Luterana mais próxima da sua casa. O nosso programa Toque de Vida de domingo vai ficando por aqui. Nos despedimos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e tenham todos um domingo e um início de semana muito feliz e abençoado. Tchau, tchau.